A DC Comics acaba de formar uma nova equipe de heróis de várias eras da história. Eles são os 10 Incríveis do DCKO. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da edição número 12 da HQ Liga da Justiça Sem Limites. Essa que faz parte do evento DCKO e vai nos mostrar um esquadrão de elite da Liga da Justiça dos mais poderosos heróis deslocados no tempo. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. Enquanto o torneio de DCKO está acontecendo, vemos a Lanterna Verde Jéssica Cruz em Roma evacuando civis para zonas seguras enquanto o fogo consome os prédios do local. Em Moçambique, a Fogo e a Gelo também fazem a evacuação de uma cidade que está um caos total. E na cidade de Gotham, enquanto a evacuação acontece, Átomo e Batgirl observam das alturas um tanto inseguros. Eles sabem que Darkseid já venceu, mas enquanto os pesos pesados da Liga lutam no torneio mortal de DCKO, eles são a última linha entre a humanidade e a extinção. Aqui descobrimos que os Titãs já evacuaram cerca de 62% do planeta. O Átomo está bem tranquilo porque todos de sua família já partiram. Bárbara, por outro lado, olhou para baixo preocupada com o pai teimoso, que insistia em pegar o último trem. No entanto, antes que pudesse dizer mais, um comunicado de rádio informou que um assalto a banco estava em andamento do outro lado da cidade, fazendo a dupla partir para o local. Chegando lá, eles encontraram o lendário Homem das Bolinhas, o mundo desmoronando e o cara lá roubando um banco. Os heróis discutiram rapidamente sobre quem iria detê-lo, decidindo resolver no par ou ímpar, enquanto o vilão os adverte a ficarem longe, dizendo que eles não entendem o que está prestes a acontecer e que não quer machucá-los. Logicamente, o Átomo, que venceu no par ou ímpar, ignora o aviso e acerta um golpe devastador no vilão. No entanto, dessa vez, o Homem das Bolinhas estava falando a verdade. De repente, uma explosão ofuscante tomou conta do lugar. A luz envolveu tudo, e em segundos, os heróis estavam quase mortos. Um pouco depois, na torre de vigilância, os heróis transportaram os corpos feridos de Batgirl e Átomo para a enfermaria. Perto dali, René Montoya, a Questão, informava que a situação na Terra estava fora de controle. Algo parecia estar fortalecendo os vilões que não haviam sido presos na Zona Fantasma. Ou seja, agora, até vilões menores como o Homem das Bolinhas representavam sérias ameaças. Por exemplo, a Fogo e a Gelo haviam sido designadas para conter o Capitão Frio e o Onda Térmica, mas subestimaram os novos poderes dos inimigos e foram derrotadas. Kenan, o Superman da China e o Rastejante também estavam fora de combate, após terem sido derrotados pelo Replicante e o Mestre da Matéria. E isso é curioso porque os heróis pensavam que os vilões mais patéticos seriam os primeiros a fugir, já que não havia sentido em saquear o mundo prestes a ser destruído. Mas o Senhor Incrível tem uma teoria que se chama Neron. Anos antes, esse vilão havia oferecido poder aos vilões da Terra em troca de suas almas. Se agora eles não demonstram medo do fim, é porque esperam um destino diferente, um refúgio seguro no inferno. Então, eles pretendem distrair os heróis, reduzindo o número deles para coordenar a evacuação, e quanto mais tempo os heróis perdessem atrás desses criminosos, mais inocentes ficariam presos na Terra. Felizmente, o Senhor Incrível tem um plano. Uma equipe de heróis do passado, do presente e do futuro. Então vamos conhecer a equipe que é formada por aqueles heróis de diferentes eras que ficaram presos no presente e que, de acordo com o título do arco, se chama Os 10 Incríveis. Primeiro, o Aquaman do passado, aquele que tem um gancho no lugar de uma das mãos. Depois veio Kara Zor-El, a poderosa que já conhecemos, só que do passado,
seguida por Guy Gardner do passado em sua versão guerreiro. Ele não tem o poder de um Lanterna Verde, mas sim o poder Vuldariano de metamorfosear qualquer parte de seu corpo. Em seguida, apareceu o Superman do passado naquela forma de eletricidade azul, acompanhado por um Gavião Negro chamado Catar, que não fala o nosso idioma. Na verdade, ele é o Gavião Dourado do planeta Andrino. E para terminar essa segunda fileira, temos o Batman do futuro, que não é o Terry McGinnis, e sim o Tim Drake da saga Fim dos Tempos. Depois apareceu o veterano Alan Scott, que é o Lanterna Verde da Terra de Reino do Amanhã. A seguir veio Sophie, uma doutora destina do século 31. E por fim, a Mulher Coruja, uma integrante da Legião da Justiça Alfa do século 853 da saga DC 1 milhão. Com todos reunidos ao redor da mesa, o Senhor Incrível lhes contou que antes pensava que eles ficaram presos no presente por culpa dos experimentos do Gorilla Grodd no evento Nós Somos Ontem. Mas recentemente descobriram que o passado e o futuro estão sendo corroídos por forças adicionais. O Superman do presente e outros heróis partiram para reverter a situação, mas enquanto isso, ele tem uma grande revelação a fazer. Daí, ele projeta um holograma e explica que, por enquanto, eles estão isolados do multiverso. E segundo seus cálculos, a situação é a seguinte: cada um desses heróis que estão presos no presente são instantes arrancados de suas linhas do tempo, como se cada um tivesse sido congelado em um segundo isolado e trazido para esse momento. Eles não são quem acreditam ser. Eles são fantasmas quânticos, ou seja, existências separadas de seus heróis verdadeiros. Para ficar mais fácil de entender, eles só existem porque o tempo está quebrado. Se o dano temporal for consertado, eles deixarão de existir. E quando o tempo se estabilizar, suas versões originais continuarão normalmente, sem memória dessa experiência. Como o próprio Superman Azul conclui, eles são apenas vestígios vivendo com tempo emprestado. Essa revelação abala a equipe profundamente, especialmente a Doutora Destino. Mas, mesmo assim, o Senhor Incrível os encoraja, lembrando que conhece a maioria ali e sabe que são verdadeiros lutadores. Mesmo sendo ecos temporais, eles podem usar o tempo que lhes resta para salvar milhões de vidas, se aceitarem uma missão super importante que ele pretende lhes dar. Um pouco depois, em Moçambique, a Fogo e a Gelo se recuperam da derrota para o Onda Térmica e o Capitão Frio, quando são surpreendidas pela chegada de Guy Gardner, que está usando um anel de poder amarelo. A Gelo ergueu o olhar chocada, sem acreditar que estava diante dele, enquanto Guy, com um velho sorriso provocador, comentou que ela continuava linda e parecia não ter envelhecido um dia sequer. Para quem não sabe, o Guy e a Gelo já viveram um longo romance. Eles estavam juntos nessa fase do Guy Gardner guerreiro. Só que a Fogo foi logo dando uma bronca no Guy, mandando ele prestar atenção porque a Gelo não possui mais um anel de compromisso. Como sempre, Guy responde com ironia, dizendo que ela pode se juntar a eles. Mas a Fogo vai embora, dizendo que ainda lembra muito bem de como ele era um porco nos velhos tempos. Nisso, Guy fala com a Gelo que ela não precisa se preocupar. Esse é ele apenas mais jovem, e se eles ficarem juntos, tecnicamente, ela não estaria traindo ninguém. Depois, ele fala sério, afirmando que só queria vê-la mais uma vez antes do fim. Mas foi quando ele percebeu que a garota estava lutando para conter as lágrimas. Isso porque a própria Gelo, com uma voz trêmula, afirmou que eles não estavam mais juntos. Guy ficou imóvel, sem acreditar. Perguntou até se tinha entendido direito, e ela confirmou, de olhos fechados, que o relacionamento dos dois havia terminado. Com isso, Guy pediu desculpas e se afastou lentamente, a deixando com as palavras presas na garganta. A Fogo então se aproximou e abraçou sua amiga, que desabou em lágrimas, enquanto Guy voava sozinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto, um olhar perdido e o semblante endurecido pela dor.
De volta à torre de vigilância, o Aquaman da mão de gancho coloca a mão sobre um painel que reconheceu seu DNA, abrindo acesso para uma câmara majestosa adornada com símbolos do mar. À medida que descia a plataforma, hologramas se acendiam à sua volta, revelando versões dele mesmo de diferentes eras. Ele parou diante do que empunhava o tridente, e por um instante sorriu satisfeito por ter chegado tão longe em algum ponto da existência. Mais adiante, entrou numa sala cheia de imagens que representavam legados. Garth como Aqualad, Jackson Hyde como novo Aquaman, o pequeno Aquababy. Ele sentiu um peso no peito e cobriu o rosto com as mãos, tomado por uma profunda nostalgia. Entre as projeções, uma lhe chamou mais a atenção. Ele e Mera abraçados em um raro momento de pura felicidade. E então, uma nova figura apareceu. Uma menina de cabelos ruivos e olhos azuis correndo perto de um farol. Arthur estendeu a mão tentando tocá-la, quando de repente o caçador de Marte o alertou de que ele não deveria estar ali, mas ainda lhe revelou que a garota é sua filha chamada Andrina, que no futuro o fará muito feliz. Em uma outra ala da torre, a Doutora Destino lançava o feitiço de tradução universal para se comunicar com o Gavião Dourado. Catar foi logo dizendo que apenas desejava voltar para sua casa, mas enquanto isso ainda não é possível, a Doutora Destino e a Mulher Coruja se ofereceram para ouvi-lo falar sobre seu planeta. E realmente, Catar explicou que seu povo era pacífico e que os mais evoluídos espiritualmente recebiam um dom: a visão empática, capaz de enxergar as esperanças, dores e desejos dos outros, o que os tornava uma raça de empatas guiados por compaixão. Mas a Mulher Coruja, um tanto desconfortável, comentou que, em outras palavras, era uma espécie invasiva demais, pedindo que ele ficasse longe de sua mente, pois ninguém precisava saber o que ela estava pensando. Enquanto isso, em outra sala, Kara Zor-El, a poderosa, se senta diante de uma câmera. Ali, ela começou a gravar uma mensagem para sua versão do futuro, que está participando do torneio de DCKO. Ela diz que está torcendo por ela, e conta que elas perderam mais do que o primo Superman. Haviam perdido seu planeta natal e, durante a crise, perderam todo o seu universo paralelo. Essa tragédia se transformou em raiva. Uma raiva que sempre as acompanhou, mesmo quando não percebiam. Agora, com a morte se aproximando e sem escapatória, ela diz ver a vida sob outra perspectiva. Ela se sente grata por ter vivido uma vida com propósito. E se sua outra versão ainda estiver dominada pela ira, ela espera que suas palavras mostrem que clareza e serenidade ainda são possíveis. Contudo, nesse momento, uma transmissão distorcida apareceu na tela principal do centro de comando. Era uma transmissão do Onda Aérea, tentando avisar que sua equipe, as Lendas do Amanhã, havia sido atacada pelas forças de Darkseid no ponto de fuga. E, logicamente, esse era um pedido desesperado de socorro. Bom, alguns instantes depois, o Senhor Incrível passa as instruções à equipe dos Deslocados no Tempo, garantindo que todos compreendessem suas funções, a estratégia e cada detalhe do seu plano. E enquanto a Poderosa confirmou que estavam prontos, Guy Gardner, impaciente, pediu logo para ativar o portal porque não tinham mais nenhum outro lugar para ir. E, de fato, o Senhor Incrível acionou o tubo de explosão, comentando em um tom de ironia que nunca um tubo de explosão havia feito uma viagem tão arriscada. Isso porque quando emergiram do outro lado, eles estavam em um lugar bem conhecido. O solo queimava sob os pés, o ar exalava enxofre e desespero, e o horizonte era tomado por criaturas grotescas. Sim, como disse o Senhor Incrível, preparem-se e bem-vindos ao inferno. E assim terminamos essa edição que continua expandindo o evento DCKO. Ver o Senhor Incrível reunir os 10 Incríveis, uma equipe formada por ecos temporais de heróis de diferentes épocas, é uma ideia muito boa. E como a maioria deles são do passado,
É muito legal ver a reação deles sabendo o que vai acontecer no futuro. Isso traz uma carga emocional à história. Pelo jeito, o grande desafio deles vai ser o Neron, e vamos aguardar a próxima edição para ver o que vai acontecer. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.